Vamos lá. Boa noite aí. Mais uma aula do curso de montador naval. E dando continuidade à aula 11, hoje na aula 12 a gente vai trabalhar ainda no processo de construtivo, né? Então, nós estávamos falando sobre a etapa inicial da montagem de uma embarcação, né? Então, a importância da gente conhecer um pouquinho sobre a quantidade de planos, né? A gente começou falando logo no início do curso, as primeiras aulas, né? Por que ter conhecimento dos planos, né? Então, nós chegamos à aula passada a falar do plano de expansão de chapeamento, né? Que é um plano que, inclusive, a Marinha acaba nem solicitando para a emissão da licença de construção. Porém, na hora que a gente vai sentar para começar a construir, se eu não tiver esse plano, eu posso colocar a chapa no lugar errado. E na hora que começar a montagem da estrutura, por exemplo, coincidir uma estrutura longitudinal em cima de um cordão de solda. Isso não pode acontecer, tá? A norma da Marinha ela não fala nada disso, mas a gente tem uma disciplina aí na frente que fala de acompanhamento de obra por sociedade classificadora, né? Que na verdade eu vou falar bastante disso aqui dentro dessa aula também, tá? E um dos requisitos aí para a gente assegurar uma, uma resistência estrutural do casco eficiente é o cordão de solda. Ela, se vocês olharem aqui por essa imagem, vou tentar colocar aqui uma, uma setinha. Deixa eu colocar. De seta. Opa, tá faltando alguma laser aqui, ó. Aqui é a união da chapa, né? Então, essa aqui é uma chapa que não está pintada, essa aqui está pintada aqui do lado. Então, aqui eu passo um cordão de solda. Eu nunca poderia colocar uma estrutura acompanhando em cima do cordão de solda. Ela tem que estar deslocada pelo menos uns 5, 10 centímetros ao lado, tá? Se você olhar aqui onde eu estou aqui com o mouse, está queimado a tinta aqui nessa região aqui, perto do espelho da minha embarcação, tá? Então aqui eu tenho ali de 8 a 10 centímetros mais ou menos a distância, que aqui é o perfil estrutural que começou a ser soldado aqui, vai ser soldado. Então ele vai correr paralelo a esse cordão de solda, mas com uma distância de 5, 10 centímetros pelo menos de distância. Por quê? Lembra na aula lá atrás eu falei da zona afetada termicamente, né? Então, se eu deixar fazer duas soldas uma em cima da outra, eu vou estar bagunçando a estrutura dessa região, tá? E aí ele não vai dar, eu posso ter algum tipo de problema, tá? Por isso que a gente desloca a estrutura longitudinal um pouquinho para o lado, tá? Então, quem vê tudo isso daí, não é na hora que eu estou jogando chapa lá, jogando a estrutura lá. Foi o pessoal lá do departamento de projeto, que lá analisou tudo isso daí e fez o posicionamento. Então, na hora que a gente lança o chapeamento lá, ele tem que cumprir fiel o que está dentro do projeto, né? Dentro daquele plano de expansão de chapeamento, né? Plano de expansão de chapeamento, a gente coloca ali aonde vai ser colocada a estrutura, né? Justamente já prever tudo isso daí, para não ter o problema de é, uma solda sair em cima da outra, tá? Isso aí não pode acontecer, tá? Então você pensa que está ganhando tempo, você está colocando um ponto lá de sacrifício na sua embarcação. Perfeito? Então, imagine quantas uniões de chapa a gente tem numa embarcação, tá? Principalmente na região de casco, né? E além de união de chapa, quantas estruturas a gente tem soldadas ali, tá? Então, isso daí não tem jeito se a gente não antecipar e começar a ver isso lá no projeto, lá no departamento de engenharia, tá? Tem gente que fala, pô, mas quanto que gasta de engenharia? Eu vou chegar num valor daqui a pouco para vocês aí, que eu peguei dentro de um grande estaleiro aí no Rio de Janeiro, tá? Então, são números enormes. Então, o custo com engenharia é alto, tá? Custo com engenharia não é só o engenheiro que fez o projeto, né?
toda a engenharia que ocorre paralela a isso daí, né? O acompanhamento, a supervisão, até o detalhamento desde o início até o final, tá? Bom, aqui uma outra representação aqui, né? Mostrando para vocês, a gente tem as chapas aqui, a união de chapas, né? Na verdade, ainda não foi soldado. Vocês estão vendo aqui uma abertura que vai vir a chapa. E o elemento estrutural ele vai vir na lateral, ele não pode vir bem em cima. A gente desloca a estrutura, o elemento estrutural um pouquinho para o lado, tá? Esse elemento é o elemento longitudinal, tá? Do convés, passando em cima da cabeça nossa, tá bem? Então, só para vocês começarem a observar isso daí, ó, tá? Esse é um ponto muito importante, porque se tiver lá, você deixar isso passar, você tiver uma obra sendo acompanhada por uma classificadora, você vai ter que refazer isso daí, né? Ou então pegar o elemento estrutural e colocar, tirar ele, que é o mais fácil, e colocar para um lado, tá? Mas se você fizer isso, você vai aumentar a distância do outro elemento estrutural, fazendo com que você se obrigue a colocar mais um outro elemento estrutural paralelo, né? Gastar material sem necessidade, colocar um elemento a mais, tá? Porque essa distância, tanto na transversal aqui quanto na longitudinal, são tudo calculadas. Então, se eu aumentar mais, 50 centímetros, se eu aumentar para 60, ele não vai aguentar a quantidade de peso que vai estar lá em cima. Imagine que de repente você está andando com carga sobre roda, que é carga concentrada ali em 4 pneus, meia dúzia de pneus, um pouquinho mais, né? Então, quando a gente aumenta esse espaçamento, eu tenho que ficar com essa atenção aí, tá? Porque se aumentar, eu vou carregar menos carga. E isso não, a embarcação não foi feita para isso, né? Ela foi feita para carregar o máximo possível de carga. Tá? O plano de expansão de chapeamento, deu um zoom aqui num plano, né? É um plano assim, a gente vai desenhando aqui é, quais são os tamanhos de chapas que a gente vai colocar, por exemplo, no fundo da embarcação, né? Então a gente faz o desenho do tamanho da chapa, chapa padrão 12 metros por 7,5, enfim, o tamanho da chapa que você comprar, né? E aí você vai posicionando isso no computador ali, no AutoCAD, por exemplo, e depois você vem com as longitudinais, dando espaçamento de acordo com o projeto, né? E aí esses elementos ele não pode coincidir. Então aqui no computador é muito fácil, né? Eu pego um programinha de desenho, a gente projeta tudo isso daí. Quando desce para a produção, e a gente que vai supervisionar isso daí, é importante a gente estar de olho para que a gente consiga é, ficar atento para que o cordão de solda ele esteja sozinho, sem nenhum elemento estrutural, passando em cima, né? Então, respeitar o plano de expansão de chapeamento é importante, né? Então, por isso a engenharia ela tem que passar isso, né? Ou então, quando isso não acontecer, a gente agora tem que ficar atento, né? Ó, essa é uma probabilidade de acontecer. Como vou resolver, tá? Então, joga bronca para a turma da engenharia. A gente só faz executar. É isso que acontece. E se der algum problema, o departamento de engenharia é que não fez como deveria. E acontece? Sim, acontece. De vez em quando alguém liga, manda uma mensagem, Alex, aconteceu tal assunto. Então a gente tem que solucionar. Se deu errado, nosso papel aqui da engenharia é trazer soluções, tá? Então a gente tem sempre uma carta na manga aí para deu problema, não cumpriu o projeto, como que a gente vai resolver, tá? Acabei de citar um exemplo, né? Tá? Se vocês perguntarem, pô, mas esse tamanho de chapa, Alex, não é padrão que você está de. Sim, isso aí vai depender por tipo de embarcação, por projeto, tá?
Hoje em dia, você compra a chapa tamanho padrão, tem 12 metros por 2,44, mas na prática você vai ver lá que tem tamanhos diferentes, tá? Mas você compra também bobinas de chapa, né? E aí você corta o comprimento que você quer. Então não lembro a largura agora se é 2 metros, mas o comprimento você corta lá, eu quero 15 metros de comprimento. É bom que você economiza na solda, então você ganha com isso daí. Então o plano de construção de chapeamento para aqueles locais onde trabalha com bobina vai depender aí de como é cortado o comprimento da chapa. Bem, professor, Oi, Renato. lembrando que através desse procedimento que o senhor está falando agora, o montador vai ter uma montagem de qualidade e também vai ganhar também na solda, né? Isso, exatamente. Então, aí a gente entra aí e falar sobre as vantagens aí, né? Também. Então, a gente tem um aumento de produtividade quando a gente tem a engenharia trabalhando, né? Evita a perca de material, esse é um ponto crucial, porque se você não faz o planejamento antes, você pode ter desperdício, né? E até a otimização da mão de obra, né? Você já sabe o que tem que fazer, você já vai direcionado aquilo. Aí tem gente que pergunta ainda, pô, vale a pena investir em engenharia, né? Aí eu deixo a pergunta para vocês aí, né? É, Eu comentei no slide passado, estive no estaleiro já tem um tempinho, né? Eu conheci o estaleiro já tem uns 20 anos atrás, mais há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu voltei lá, estava estudando de novo, fazendo uma pós-graduação lá no Rio, e aí eu voltei no mesmo estaleiro ali em Niterói, né? E ele já estava na época com outro grupo europeu, tá? E aí minha dúvida era qual o custo da engenharia, né? Então a engenharia sai em torno, o custo de engenharia de uma embarcação sai em torno de próximo a 30%. Falei, nossa, tudo isso. Estou falando de navios, né? Navios não uma balsa aqui, um navio uma embarcação de passageiros de pequeno porte. Estou falando de navios, então o custo era lá em cima, né? 30%, eu falei, comecei a olhar assim, está trabalhando com um negócio que estou falando em bilhões, 30% é engenharia, e é exatamente isso. Você tem um departamento de engenharia gigantesco para não dar errado, né? Você pensa tudinho, você compra material mais barato, você compra material o correto que você vai utilizar na obra, você treina o seu pessoal, né? Não entra qualquer um para sua obra. Por exemplo, você contrata um soldador ou um montador, primeiro ó, passa na seleção do RH lá, tem carteira ali, tá na carteira lá tantos anos de experiência naquela profissão, beleza. Agora você vai para um teste prático. Não é contratou porque o meu amigo falou, não, teste prático, tá? Por quê? Eu não vou deixar um equipamento caríssimo, materiais caríssimos na mão de uma pessoa que não me tenha dado, é, não seja uma pessoa que tenha conhecimento para saber utilizar ela, né? Então, por isso que tem todo um processo seletivo aí, tá? Então, investir em engenharia, sim, vale a pena. Tem um custo? Tem, mas você só paga uma vez. Quando você não faz, aí você tem uma série de custos aí adicionais, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aí ó, dois exemplos, né? De uma balsinha, do empurrador, como que a gente prepara em si, né? Então, vou colocar vamos dizer assim, o formato tradicional, né? Porque tem a construção também em blocos que usa uma outra metodologia, tá? Então vamos colocar o tradicional ali, que a gente encontra na maioria dos estaleiros já de pequeno porte, médio porte, né? Que é construção convencional. Então a gente arma um picadeiro. Então o picadeiro é uma estrutura como essa daqui, ó. Então a gente não vai construir o barco direto no chão, a gente deixa ele um pouquinho para cima, porque eu vou precisar soldar, vou precisar ter um espaço para fazer alguma movimentação e depois colocar o barco no chão para
lançar na carreira, né? Então a gente deixa ele um pouquinho acima do nível do chão. Então, essa estrutura, que pode ser de material metálico, madeira, nós chamamos de picadeiro, tá? O termo técnico é o picadeiro, tá? Então, quem elabora isso também é o montador, tá? Então, né, quem faz a montagem, né? Então, o importante é saber colocar a estrutura de modo correto para que consiga suportar o peso que vem em cima, né? Geralmente, essa estrutura aqui a gente utiliza de uma a duas cavernas, né? Espaçamento entre elas, ou seja, eu vejo que tem na estrutura da embarcação, então eu faço picadeiro baseado na estrutura que vem em embarcação, justamente para a gente que a gente consegue calcular por isso o peso que vai ali em cima, isso daqui vai suportar também, né? Tá? Então, e depois desse picadeiro ponto, a gente vem e posiciona as chapas em cima, né? De acordo com o plano de expansão de chapeamento que já vem da engenharia, tá? Por isso que é importante. Imagine depois, você colocou aqui 20 chapas, 30 chapas ali de aço, cada uma ali com um peso de 3, 4 toneladas. Você precisar mexer ela um pouquinho para o lado, né? 10 centímetros para o lado, vai ser muito trabalho, né? Então, daí a importância da gente ter ter esse planejamento já desde o início, tá bom? Então, vamos lá. Bom, feito a expansão de chapeamento, né? Aliás, feito o picadeiro, a gente vai lançar todo o chapeamento ali em cima do picadeiro, tá? Então, obedecendo ali a o plano de expansão de chapeamento, tá? E aí eu posso já levar a chapa pintada, né? Ou pintar lá em cima, tá? Então, a critério. Então, a critério e vai depender da estrutura do estaleiro. Tem estaleiro que já não. A chapa já vai para o pátio já totalmente pintada, né? Então, vai depender aí da característica aí do estaleiro, né? Tem embarcação também que não pinta, né, o porão, então ela vai sem pintar. Não. Por que pintar? Porque você ajuda a dar uma durabilidade maior para a, a vida útil do casco, tá? Mas dependendo do que você for levar, de repente, vou levar água aqui, água potável, tá? Então, qual é a tinta que eu vou utilizar? É uma tinta já específica para cá, né? Então tem embarcação aqui que só carrega água. Então a tinta já é diferente, não pode ser essa. Então, qual é o momento de pintar? É agora, é depois? Então, vai ser analisar, vai ser definido aí, já, dependendo do local onde você estiver construindo, tá bem? Bom, posicionou a chapa, pingo de solda ali para fazer a união e não deixar ela sair. Então, esse é o ponto principal. Lembrando sempre quando você for posicionar, todo o acabamento, a união da chapa tem que estar limpo. Então, ter passado uma lixadeira, ter deixado ela limpa ali, justamente para evitar que a embarcação depois aliás, na hora da solda, eu tenha problemas futuros aí. Então, a gente mostra direto aqui, mas é bom a gente só lembrar isso daí, da limpeza da chapa, né? Até porque como eu falei, muitas das empresas ela pega primeiro, hoje já faz a pintura, né? Então ela já limpou, tirou aquela crepa que tem em cima da chapa, já passou o fundo que é a primeira de mão, né? Que é o primer, né? E aí quando você chega ali na fazer o posicionamento, ela já está pronta para fazer a solda, né? Ou está quase pronta, né? Vamos dizer assim. Lembrando que esse picadeiro tem que ter pelo menos a medida do comprimento da embarcação e a boca da embarcação, tá? Pelo menos o comprimento ou de acordo com o plano de expansão de chapeamento, tá? Você vai ver que vai ter um pouquinho mais do que o comprimento. Por quê? Porque na frente da embarcação ela anda em ângulo, tá? Se ela anda com ângulo, ela vai ter um pouco,
se comprimenta 10 metros, ela vai ter 10 metros e alguns centímetros. Então é importante é, se atentar nesses detalhes, né? Para depois, ó, ficou faltando 30 centímetros, vou ter que fazer um remendo aqui na minha embarcação. Então, daí a importância do plano de situação de chapeamento. Você saber exatamente qual é o comprimento que você precisa de colocar de chapa no fundo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Lancei as chapas ali, né? E aí a gente agora vai entrar posicionando os elementos estruturais do fundo, né? Então, eu pego o projeto, vou verificar qual é o elemento estrutural, né? E posicionar. Baseado no quê? Ficar sempre atento. Aonde começa, onde termina, qual o espaçamento entre os elementos estruturais. Lembrando que a embarcação ela é cheia de compartimentos. Tem um primeiro compartimento, segundo. Então, ela, do começo até o final, nesse sentido longitudinal aqui, quanto que daqui até aqui eu tenho que deixar? Porque imagine que aqui vai vir uma antepara, né? Esse elemento ele não chega até a antepara. Ele fica ali uns 4, 5 centímetros da antepara. Depois ele vem com o elemento de ligação com a borboleta. Ele não encosta, tá? Então, tudo isso, todas essas informações vêm do detalhamento de projeto, tá? Por quê? Ah, mas se eu colocar antepara agora aqui, se ele colocar antepara é mais fácil na hora de você fazer o posicionamento das longitudinais. Porém, uma antepara aqui, a antepara é uma parede de ferro. Você não vai ver o alinhamento correto. Então, esse é o momento, quando a gente coloca dessa maneira, a gente consegue ver o alinhamento da estrutura de ponta a ponta. Tá? Então, ó, isso é por isso que é da importância da gente saber disso, né? Ou então fazer o risco. Riscar de ponta a ponta, coloca uma linha, risca, coloca uma linha na longitudinal, faz o risco, depois você põe as anteparas, né? Então, uma estratégia mais convencional seria essa daqui que a gente está mostrando. Então, dá importância mostrar aqui ó, o espaçamento entre os elementos, o sentido do elemento estrutural, né? E deixar ponteado. Esses são os principais aí, pontos, né? Ficar atento na hora de pontear, que às vezes tem um colega que já quer pegar e soldar, é uma estrutura que não é solda contínua, ela vai soldando intermitente ali. Então você só vai pontear, você não vai nem fazer a solda, né? Então, por quê? Porque não é o momento de estar soldando, né? Na hora que a gente começar a solda aqui, de repente a gente vai começar a empenar, tá? Empenar a estrutura, empenar, dependendo a espessura da chapa. Então é importante a gente ficar atento a isso daí. Bom, vamos só pontear. Meu papel aqui é montar, então esses são os cuidados que a gente precisa tomar cuidado. Bom, aí ó, já comentei ali nessa área, nesse momento, a gente precisa estar tudo pintado. Vai depender do estaleiro, né? Depender das condições, né? E outra, às vezes não depende nem da condição do estaleiro, né? De repente o armador fala, não, eu vou levar a tinta. Só que se demorar para levar, vou levar o mês que vem. É mais fácil você já adiantar, né? Mas sempre recomendável de você já levar a estrutura, boa parte já, pelo menos aí com primer passado, né? Porque aí você depois só faz os retoques. Imagine a estrutura toda fechada e você precisa entrar e fazer pintura, você vai judiar dos pintores, tá? Então, o que a gente puder fazer de solda, fazer de pintura com casca aberto, é muito melhor nessa etapa, tá? Bom, desse mesmo processo que eu estou mostrando aqui para vocês, é o processo para quem faz em bloco também, tá? A diferença é que, ao invés de fazer todo o fundo, ele vai fazendo por painéis. Então, ele faz vários painéis e depois vai montando, tá? Mas o princípio é o mesmo desse daqui.
É você posicionar o chapeamento no picadeiro, né? Colocar os elementos estruturais, pontear, já respeitando as medidas de projeto, né? E aí sim passar para a união do bloco depois. Tá? Bom, paralelo àquilo lá, em outra oficina vai estar acontecendo a montagem das cavernas, né? Porque você não precisa esperar lançar a estrutura do fundo da embarcação para começar a fazer as cavernas. Você já pode fazer ao mesmo tempo. Você divide a equipe, metade vai fazendo aquela parte e metade vai fazendo a montagem das cavernas. Porque na hora que tiver pronto essa etapa aqui, o processo de montagem das cavernas também já vai estar bem acelerado. Então, e aí na hora que tiver ok lá, a gente já começa a já posicionando as cavernas no devido local, cavernas e anteparas, né? Tá? Então, e como serão essas cavernas? Tá? Então, não é vou fazer uma de cada vez, né? Quando o Cabral chegou aqui era assim, era você fazia uma caverna, depois fazia outra. Hoje em dia não, a gente já vai fazendo tudo, porque eu tenho um projeto. Quando eu tenho um projeto, é muito fácil. Eu pego o meu plano de caverna e vou fazendo. Por exemplo, uma balsa, a maioria das cavernas, que a gente chama de corpo paralelo médio, é tudo igual. Então você faz um gabarito, né? Então a gente está fazendo um gabarito aqui, e aí você só vem posicionando os elementos estruturais da caverna e ponteia, já está pronto. Questão de alguns minutos você está com uma caverna ponteada, né? Você já leva os elementos já tudo cortado já na medida, só posiciona lá e ponteia, você já tira a caverna pronta, né? Aí você já passa para solda. Solda, finalizou a solda, já pode descer direto para a gente colocar em cima lá da chapa que a gente já posicionou, tá? Daí a importância da gente ter um gabarito para todas as etapas aí, para fazer a linha de centro da embarcação, né, que é aquela a caverna central da quilha ali, né, que vai de proa a popa, como é um empurrador. Numa embarcação, né, como uma balsa, a gente faz isso apenas na linha de centro, geralmente a antepara estanque, não espudinal, já faz ela inteira, já, na verdade a gente já faz em cima daquela estrutura lá, e só levanta, né, para ganhar tempo, tá? Então, toda essa parte aí de você fazer um gabarito, você ganha tempo, né? A gente chama também aí mesa de risco de montagem, né? Então, para isso eu preciso ter um projeto, porque se eu não tiver projeto, eu não consigo. Como que eu vou fazer isso daí, né? Vou fazer, posiciono lá, não deu certo, desmancha? Não. Então, a hora de errar é lá no departamento de engenharia, né? Se ele errou lá, ele conserta rapidinho, não vai ter custo de material, né? A mão de obra, se for, é pequena, né? Diferente aqui, ó, fazer, para fazer alguma coisa, custo de mão de obra, para desmanchar, custo também. E, fechando aqui, saber utilizar todos os recursos que a gente tem, máquina de corte, máquina de dobra, maçarico, máquina de solda, ferramentas, ou seja, eu tenho que saber utilizar as ferramentas que eu tenho aí para corte e montagem, né? E todos esses equipamentos, ou seja, eu tenho que conhecer, saber utilizar, conhecer as ferramentas. A gente vai falar uma aula só de ferramentas mais adiante aí, tá? E aí, máquinas, ferramentas utilizadas na construção naval, tá bom? É, Bom, feito isso, fechei as cavernas, né? A antepara é a mesma coisa, a diferença é que a antepara é uma placa de aço, né? Uma parede de aço. E a gente vai fazendo a montagem lá, tá? A gente faz a série de cavernas e depois a gente vai fazendo a montagem em cima daquela estrutura. Tudo bem? Bom, então, pessoal, eu vou precisar ir para aquela reunião. É, Vamos deixar então para a próxima segunda a gente termina é, essa aula. E aí, será que tem como a gente começar meia hora mais cedo na próxima semana?
Acredito que sim. tá? A gente começa meia hora mais cedo e vamos até umas, se possível, uma meia hora mais tarde. Positivo, professor, tranquilo. Aí a gente conclui essa aula e já dá andamento na próxima também. Foi só o fixo da merenda mesmo e tá tudo certo. Opa, Wesley, parabéns para você fazendo comemoração de aniversário hoje, né? Obrigado, professor. Gratidão aí pelas felicitações aí. Obrigado. Muito obrigado. É. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela compreensão. Eu vou entrar na reunião e aí eu vou deixar esse material já compartilhado. Eu já compartilhei essas apresentações com vocês, tudo bem? Positivo, professor, tranquilo. Então, uma boa noite aí. Até segunda-feira que vem. Eu vou só colocar no grupo, a gente começa mais cedo.